A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo, Deus abençoe vocês. Após quase uma semana sem poder gravar, postar os vídeos para os irmãos aí devem ter até desconfiado aqui do irmão Paulo aqui, né? Se no período de carnaval Paulo ficou sem postar nada, sem deixar palavra, que o Paulo posta todo dia. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Brincadeiras à parte, tá? Pode ficar despreocupados com o irmão Paulo de vocês que ministra para vocês. Ele guardou a palavra, ele ficou de resguardo, ficou em oração. Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos estar dando continuidade aqui ao trabalho, à obra de Deus, meus irmãos. Maravilhoso é pertencer ao bom Jesus, né, meus irmãos? Você vê cada coisa aí que não cabe nem a gente a comentar, nem a gente só observa. Então vamos dar continuidade aqui ao capítulo 11 do Evangelho de João. Amém? Vai dizer assim: mas Jesus dizia isto da morte de Lázaro. Eles, porém, cuidavam que eles estavam falando do repouso do sono. Aqui Jesus estava falando da morte de Lázaro, meus irmãos. E aqui eu estou falando em terceira pessoa, meus irmãos, mas aqui está escrito em primeira pessoa. Mas para os irmãos não confundirem, Jesus aqui ele não está falando da sua crucificação, tá? Da sua morte. Está se referindo a Lázaro, porque os discípulos não entenderam quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo, que Lázaro estava no repouso. Ou seja, meus irmãos, Lázaro estava no seu corpo. Muitos desenvolveram uma teologia errônea, que você morre e você vai direto para o céu ou vai direto para o Sheol. Como naquela época você, para ser salvo, tinha que ser escolhido por Deus, meus irmãos, e muitas das vezes nem assim você era salvo. Meus irmãos, você ia para o Sheol, porque a humanidade ainda estava em dívida com o Eterno, porque Cristo ainda não tinha sido crucificado. Mas eles desenvolveram uma teologia, meus irmãos, que você ia direto pro abismo, pro Hades, pro andar de baixo, para aquele lugar lá do mochila de criança, meus irmãos. Era uma teologia errônea, porque Jesus diz que ele estava dormindo, ou seja, ele estava no seu corpo. Ele estava com o seu corpo, no seu corpo. Ele não foi para nenhuma dimensão superior ou nenhuma dimensão inferior, meus irmãos. Ele continua no seu corpo, dentro do seu corpo. Ele nem do seu corpo se libertou, meus irmãos. Ele estava preso no seu corpo, é o que Jesus está dizendo. Meus irmãos, Lázaro estava dormindo. Ele não tinha ido, meus irmãos, para nenhuma dimensão espiritual, como alguns que dizem aí que você morre, sua alma vai lá para não sei da onde, você dança lá no outro mundo, você bebe lá do outro lado. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu chego a ser irônico, cara. Jesus fala que não é nada disso. Lázaro tá só dormindo. Aí ele diz: Lázaro está apenas dormindo. Ele compara a morte com um estado de sono eterno. Lázaro estava dormindo até o dia da sua ressurreição, até o grande dia da ressurreição dos mortos, que uns vão estar com corpos gloriosos, outros vão estar com corpos. Eu vou dar um exemplo, meus irmãos. Quem nunca ouviu a lenda do corpo seco? É daquele jeito, tá? Só que vai estar todo putrefado. Eu não sei se falei essa palavra direito, tá? Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Vai estar cheio de vermes e outros vão estar com corpos celestiais, com corpos gloriosos. Aí é a separação do joio e do trigo. Se você tiver com o corpo ressurrecto,
com um corpo glorificado, você vai herdar o reino de Deus. Agora, se você tiver com o corpo do pecado, você vai morrer para sempre. Você vai estar destituído da glória de Deus. E Jesus está falando aqui sobre o estado de Lázaro. Lázaro estava apenas dormindo. Ah, Paulo, quer dizer então que Lázaro estava salvo? Não sei, a Bíblia não fala que ele estava salvo. Fala que ele estava dormindo. Deus abençoe vocês. Amém.